E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube, mais um episódio do Mente Artística, ou se você preferir, Artisticamente. Então fica com a gente aí. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente, porque é através desses comentários que vem novas ideias para a gente apresentar aqui como conteúdo em nosso canal. Bom, quem acompanha aqui todo domingo esse quadro Mente Artística sabe que eu venho contando de forma cronológica a minha história, usando exemplos que aconteceram comigo para influenciar também a sua compreensão, a sua evolução e muitas vezes você conseguir enxergar semelhanças na trajetória. Eu acredito que toda trajetória é tudo muito parecido. Ela sempre começa com um desejo, depois vem o desafio, depois no desafio de realizar aquele desejo vem os obstáculos, muita gente desiste diante desses obstáculos, outros superam os obstáculos e evoluem. Enfim, eu venho contando a minha história desde o primeiro episódio. A gente tem a playlist aqui do Mente Artística, ou Artisticamente, não tenho certeza, mas a gente tem aqui a playlist que você pode acompanhar os episódios desde que eu começo a contar a minha história. E hoje eu quero dar continuidade ao vídeo passado, onde eu falei que eu comecei a divulgar o meu trabalho na internet, no Orkut, no YouTube, tudo, e como que foi importante para mim para dar uma alavancada na minha carreira, né? Me tirar do anonimato da cidade onde eu morava e projetar o meu nome e o meu trabalho para o mundo inteiro. Mas eu quero dar sequência nesse assunto falando a respeito do que aconteceu depois. Porque depois que eu montei a plataforma de ensino à distância, eu tive que optar por fazer uma renúncia, né? Eu tive que renunciar a algumas coisas. Por exemplo, as aulas presenciais. Não dava para conciliar as duas coisas. Daria sim se eu tivesse uma visão mais empreendedora na época de dar sequência na minha escola, colocando outras pessoas para ensinar no meu lugar. Ou seja, a gente poderia escalar isso e multiplicar, né? Montar em outras cidades e tudo mais, treinar pessoas para dar aula ali com a mesma técnica que eu ensinava e ir montando assim, tipo franquias da escola, né? Do curso Charles Laveso. Mas não me ocorreu, não é que nem me ocorreu, é que eu não tive disposição realmente para fazer isso. E quando surgiu a oportunidade de montar uma plataforma de ensino à distância e vender o curso pela internet com todo o conteúdo que a gente já oferecia presencialmente, isso para mim me brilhou os olhos, porque eu falei, poxa, ali não tem limite, né? Pela internet a gente não tem limite, não precisa ter 30 alunos, 10 alunos, não, a gente pode ter os alunos, quantos alunos quiserem, quantos alunos a gente quiser, melhor dizendo, mas para isso eu vou precisar me dedicar bastante à produção desse conteúdo, às redes sociais, a conteúdo no YouTube, à gravação de videoaulas, ao contato com os alunos e tudo mais. E isso demanda tempo, demanda atenção, disciplina, foco, e aí eu precisava abrir mão das aulas presenciais. E aqui eu quero falar sobre uma sacada que eu quero trazer nesse vídeo, na verdade. É que a minha carreira ela foi marcada por etapas novas que se iniciavam e aí automaticamente eu tinha que renunciar à anterior. Vou dar um exemplo. Eu comecei a desenhar nas praças, beleza. Depois das praças eu comecei a dar aulas. E aí quando eu comecei a dar aulas, que engrenou as aulas, mesmo começou a ter uma quantidade legal de alunos, eu parei de pegar encomendas. Depois das aulas, eu comecei a vender DVDs. E aí quando eu comecei a montar os DVDs, não que eu renunciei às aulas presenciais, mas eu diminuí bastante o ritmo, porque os DVDs estavam indo muito bem, as vendas de DVDs, e aí eu precisava me dedicar àquilo realmente que estava indo bem e diminuir o ritmo daquilo que dependia muito da minha presença, porque as aulas presenciais dependiam muito de mim. Ou seja, se eu estou ali dando aula, eu estou recebendo, eu estou ganhando. Se eu não estou, logo eu não estou ganhando. Então, com os DVDs não tinha isso. Então, era possível eu gravar diversos DVDs e enquanto eles estavam sendo vendidos pela internet, eu estava dando uma aula aqui e outra ali. Beleza, até que chegou o ponto em que eu fui para a plataforma de ensino à distância. Aí eu tive que renunciar aos DVDs e dessa vez, renunciando os DVDs, eu também vi necessidade de renunciar às aulas presenciais. E aí comecei com o curso
virtual. Então repara que eu renunciava uma coisa a partir do momento em que a nova porta se estabelecia, né? A nova oportunidade se estabelecia. E aqui eu quero dividir com você um aprendizado. Tem muita gente ao longo da minha carreira como desenhista, eu conheci muitos artistas excelentes, muito bons, e que durante um tempo se destacava na internet, se destacava em alguma rede social, alcançava vários seguidores, milhares de seguidores e tal, e de repente desaparece. Desaparece por uma frustração, desaparece porque começa a fazer uma outra coisa e acaba desistindo do desenho, desaparece porque às vezes começa a achar muito complicado, enfim. A questão é que ao longo desses anos, mais de 20 anos, eu não desisti, eu continuei fazendo. Mesmo nos tempos ruins, mesmo diante dos obstáculos, mesmo nos momentos em que eu tinha vontade de desistir e parar, eu continuei. E é interessante que quando eu passava para a nova fase, eu não abria mão da anterior porque ela estava dando errado. Eu abria mão dela porque eu conseguia enxergar uma nova oportunidade de, através do desenho, eu conseguir me estabelecer como profissional. E aí, automaticamente, eu tinha que renunciar ao degrau passado para que eu conseguisse galgar um degrau novo. Ok, e só que isso só acontecia depois de um longo tempo de dedicação naquele determinado degrau, ou seja, no tempo em que eu pegava encomenda, eu trabalhei muito tempo pegando encomenda, até que chegou o momento em que eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu também trabalhei muito tempo dando aula presencial, até que eu tive a coragem de gravar um DVD. Depois, fiquei muito tempo gravando DVDs, gravei 6 volumes de DVDs, aprendi eu mesmo a gravar, comprei câmera, fiz curso de edição de vídeo, comprei curso pela internet, me profissionalizei nisso, ou pelo menos busquei algum conhecimento para que eu mesmo pudesse produzir. E assim eu fui ampliando o meu repertório e o meu conhecimento que envolvia tudo o desenho realista, ainda que muitas coisas eu nem gostava muito de fazer, mas eu entendo que para a gente viver daquilo que a gente gosta, a gente precisa aprender a fazer algumas coisas que a gente não gosta para que a paixão nossa continue de pé e continue sendo alimentada. Nem tudo são flores, né? Não dá para a gente fazer tudo do jeito que a gente quer e tudo da forma como a gente gosta, não dá. Mas eu aprendi muito ao longo desse tempo. E o que eu quero dizer com isso? É que tem muita gente que ela sobe o primeiro degrau e, ao invés dela pegar experiência naquele degrau e ir trabalhando com as ferramentas que tem, e adquirindo conhecimento, indo se aprofundando no assunto, estudando mais o assunto, se aperfeiçoando naquele tema, para então depois, quando ela passe para o outro tema, ela já vá com uma bagagem de experiência do degrau anterior. Não, tem muita gente que começa a fazer uma coisa e já logo ela já quer fazer outra, porque ela começa a contemplar o sucesso de outros que estão fazendo algo diferente, ela fala, aquilo ali está dando mais grana, então, não adianta eu ficar fazendo encomenda, já vou dar aula. Só que às vezes ela ainda não tem estrutura para dar aula. Às vezes, ela quer dar curso virtual, só que ela nunca deu aula presencial, ou seja, ela nunca teve o contato ali pessoal com o aluno, o desafio de pegar um aluno que não sabe nada e você conseguir sentar do lado dele e mostrar ali, passo a passo, até que ele consiga construir uma compreensão e desenvolver uma habilidade. Ou seja, se você não passar por essas etapas, você não consegue avançar etapas com solidez, com estrutura, com consciência, com maturidade. E é isso que eu trago nesse vídeo de hoje, para que você, quando começar a fazer alguma coisa, desenvolver uma técnica, seja ela de desenho, seja, sei lá, como fotógrafo, seja como jogador, seja como, sei lá, um player, qualquer coisa que você for fazer, você primeiro tem que explorar o máximo aquilo que você tem dentro do teu universo. Se você de repente é um fotógrafo e você não tem grana para comprar uma máquina mais avançada, use a máquina que você tem, explore todos os recursos que ela oferece, estude o assunto, estude os temas, estude os enquadramentos, estude as possibilidades que essa câmera tem, para que então, depois que você sugar tudo que ela pode te oferecer, aí então você começa a pensar em adquirir um equipamento novo, para que também nesse equipamento novo você consiga sugar
dar tudo que ele possa te oferecer. Então, eu percebo que a evolução ela se dá sempre assim, com consciência, com maturidade e explorando o máximo que der os limites que a gente tem à nossa volta, tanto da sua capacidade como dos materiais que lhes são oferecidos. Do contrário, você vai ficar pulando de galho em galho, querendo crescer sem ter estrutura, sem ter alicerce, sem ter maturidade, sem ter compreensão suficiente para que você consiga alcançar uma evolução madura e durável. Esse é o recado do Mente Artística de hoje. Eu espero que tenha encontrado com você em algum ponto desse tema e deixe o seu comentário para falar com a gente, porque é bastante interessante para que a gente dê sequência a esses assuntos. Um grande abraço e vejo você aí no próximo vídeo. Valeu!